bom quanto o primeiro, em algumas partes. Dr. Robotnik está tentando sair do mundo do cogumelo e ele consegue a ajuda de Knuckles para conseguir sair daquele mundo e se vingar do Sonic. Essa é a história base de todos os filmes, de todos os jogos, de tudo. É o Robotnik contra o Sonic. E basicamente é isso. E é isso que precisa para um filme do Sonic funcionar bem. Lembrando, tem a crítica do primeiro filme aqui no canal, vou deixar aqui na descrição e aqui no card. E o que eu falei na abertura, basicamente isso. Esse filme, ele em muitos aspectos é bem interessante e em outros aspectos ele deixa um pouco a desejar. Ele tenta se equilibrar em vários fatores ao mesmo tempo, que a gente vai conversando aqui durante a crítica. Quem dirige esse filme é o Jeff Fowler, ele dirigiu o primeiro filme, então ele entende bem do universo. O que eu acho muito interessante é que ele ouve o feedback da internet. No primeiro filme eles modificaram todo o personagem do Sonic para deixar mais aprazível com o que a internet queria. Dessa vez são as joias do caos, que no trailer parecia um pouquinho menor e no filme eles deram uma aumentada, deixaram tudo do jeito que a internet queria visualmente. O James Marsden e a Tina Sumpter, eles voltam para o filme, eles voltam fazendo os mesmos papéis do filme anterior. Na medida do possível eles estão funcionais em alguns momentos e em outros momentos eles estão bem úteis. O Ben Schwartz, ele volta a fazer o Sonic e o Idris Elba faz o Knuckles. Tá todo mundo bem? Eles precisam de alguma forma justificar a ausência dos adultos perto do Sonic durante um período do filme, que eu não vou explicar o que acontece, até a chegada do Robotnik, que quem faz o Robotnik é o Jim Carrey. O Jim Carrey tá solto no filme, depois eu vou falar por personagens. Primeiro, em relação ao Sonic e à história. Eles precisam deixar os personagens um pouco afastados por motivo da história, que é claro, eu não vou entrar em muitos detalhes, afinal essa aqui é uma crítica sem spoiler. Mas funciona bem. Todos os núcleos que se apresentam são interessantes. O núcleo dos adultos é interessante, mesmo você achando que não vai ter influência nenhuma no filme. Eles conseguem fazer de tal maneira que tudo que acontece é importante para o grande desfecho do filme, o que é ótimo. Não ficam pontas soltas de forma estranha, sabe? É coerente com a história, mesmo às vezes em um determinado momento lá do filme, que a história ela foca em outra coisa que não tem nada a ver, fica desenvolvendo uma situação ali para depois você entender que era importante aquilo para uma narrativa maior, para todo o universo do Sonic. Aliás, é um ponto que eu tenho a destacar muito importante. A expansão do universo do Sonic. É muito interessante a história por trás do Tails. É muito interessante a história por trás do Knuckles. Por que o Tails foi para lá? Por que o Knuckles apareceu? Qual é aquela história toda, sabe aquele comecinho do primeiro Sonic? Então, aquilo é importante. Eu assisti recentemente para me preparar para a continuação e alguns elementos do primeiro filme são importantes para esse, principalmente aquele começo que o Sonic é pequenininho e ele foge aqui pra Terra, o que é um ponto extremamente positivo, porque simplesmente poderia pegar e jogar o Knuckles de qualquer jeito e jogar o Tails de qualquer jeito, sem um desenvolvimento ou sem um porquê deles aparecerem. Até a cena pós-créditos do filme anterior é explicada de uma forma coerente com essa nova narrativa. Falando na narrativa, tem alguns pontos em que o filme ele é um pouco mais sério, e tem uns pontos que ele é bem mais infantil do que o primeiro. Isso eu estou sempre comparando com o primeiro filme, porque afinal é uma sequência direta. Esse é outro ponto, ele é uma sequência direta, mas com acho que uns 300 dias de um para o outro na cronologia do filme. O próprio Robotnik fala isso. O Robotnik, o Jim Carrey, está completamente à vontade no papel. Fiquei com a impressão que ele está mais à vontade agora do que no filme anterior. Ele, sabe, ele faz aquelas caras e bocas do Jim Carrey. É muito raro o Jim Carrey fazer uma continuação. Então se ele se propôs a fazer essa continuação, é porque ele estava muito à vontade com o papel. O diretor deixou ele muito à vontade. O roteiro faz ele brilhar nos momentos certos. Tá, é um pouco previsível. Pô, afinal é um filme infantil. Pode ser um pouco previsível, não tem problema. Mas o roteiro ele consegue amarrar de tal forma que você até consegue prever um movimento ou dois.
mas não todo o final. Outro ponto interessante do roteiro é que, assim como no primeiro filme, tem muitas piadas que só adultos vão pegar. Porque afinal de contas tem que se pensar que a criança não vai sozinha no cinema ver o filme. O adulto vai ter que ir junto acompanhar. Logo, o Sonic principalmente, ele fala algumas piadinhas, algumas coisinhas, alguns easter eggzinhos que só adultos vão pegar e só adultos vão rir no cinema, o que é normal. As crianças vão rir de outra coisa. Infelizmente, nem tudo são flores em relação a esse filme. Tá, ele é em muitos aspectos melhor do que o primeiro e em outros aspectos não é tão bom. Ele não é tão bom, por exemplo, na parte da computação gráfica. Não que seja ruim, tá longe de ser ruim. Mas em alguns momentos, a computação gráfica, ele oscila muito o filme, é aquilo que eu falei. A computação gráfica em alguns momentos ela é melhor do que o primeiro, principalmente quando tá fazendo closes na cara do Sonic, que dá pra ver toda aquela emoção que precisa mostrar, ou na cara do Knuckles, ou na cara do Tails, que precisa mostrar um pouco de emoção. Mas agora, quando pega um personagem e levanta ele, sabe, quando um humano tenta interagir muito rápido, muito agressivo, ou tenta abraçar o Sonic e tal, fica meio esquisito, sabe? Foram 2 anos para produzir esse filme, eu acho que poderia ter sido 3 ou 3 anos e meio para ficar legal, para ficar mais refinado a parte da computação gráfica. Não só isso, como em alguns momentos que existem alguns elementos que aparecem na tela, como por exemplo chuva, neve, areia, esse tipo de coisa, que fica visualmente estranho. Eu me incomodei um pouco com o Tails o filme inteiro. Em alguns momentos eu até me esforcei um pouco para não sentir essa estranheza, mas não teve jeito. Em alguns momentos eu fiquei meio... Com o Sonic e com o Knuckles eu não tive esse problema, mas com o Tails sim. Não que também seja uma coisa que, nossa, me tirou do filme. É que eu precisei ficar analisando com um pouco mais de detalhes. Mas o filme sim é tão bom quanto o primeiro, só que em algumas partes. Sonic 2, e você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Qual o seu personagem preferido da franquia Sonic? Desde os filmes até os jogos, deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima! Tem uma cena pós-crédito muito interessante que eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando ela direitinho.